E aí, meus queridos, beleza? Aqui quem fala é o professor Thales e hoje eu estou com a professora Thalita e vamos falar sobre as mudanças nas relações de trabalho, né? Eu acabei deixando aqui na tela, deixa eu ajustar melhor aqui, né? Sociedade de consumo, isso aqui já foi tema tratado, né? Ciência programar, então vamos lá. Mudança nas relações de trabalho. E aí, Thalitinha, como é que você está? Eu estou bem. Bom dia, pessoal. Vamos começar, vamos dar aquele pau. Para quem estiver no chat, seja bem-vindo. Eu fico muito feliz que esteja presente, né? A gente sabe que acordar cedo, por mais que não seja tão cedo, é 9 horas já, afinal de contas, né? Mas eu sou uma criatura noturna e eu prefiro fazer as coisas mais à noite, tá? Mas como eu sei que vocês têm atividades para fazer ao longo da tarde, à noite preferem fazer alguma outra coisa, então a gente achou melhor fazer isso daqui na parte da manhã, né? E aí, Thalitinha, o que você pensa a respeito dessas questões das mudanças nas relações de trabalho? Então, gente, tem mudado muito, né, atualmente, assim, que uns 5, 6 anos pra cá, né, as relações de trabalho têm mudado muito, né, a gente vê que às vezes a gente tá até regredindo um pouco aí, né, na questão dos direitos trabalhistas, essas coisas, né. Mas a gente pensar lá no início, né, de como que era essas relações, que era tudo dependia completamente do ser humano, né? E hoje isso está mudando, né? A gente está inserindo as máquinas, né? E a própria relação do homem assim com o trabalho, né? O trabalho formal, o trabalho informal, né? O trabalho informal tem aumentado absurdamente, assim, né? E se a gente for ver o porquê que isso está aumentando, principalmente agora na pandemia, né? Esse trabalho informal aumenta porque as pessoas não têm emprego, né? E precisa tirar de algum lugar, né? E vai trabalhar. E é triste, né? Quando a gente pensa nesse tipo de coisa, ainda mais para os nossos alunos que estão aí no ensino fundamental e já meio caminho andado para ir pro ensino médio, com idade para começar a trabalhar, né? E aí a gente percebe o quanto que as relações de trabalho hoje, né? Elas estão não tem um bom cenário, tanto por causa do desenvolvimento da tecnologia, quanto pela questão da pandemia, né? Se a gente fazer um breve resgate histórico, né? Um breve resgate histórico, a questão do trabalho ele sempre esteve relacionado com o momento histórico, né? que determinada sociedade estava e com as tecnologias e recursos que elas tinham de acesso, né? Então, por exemplo, se a gente pegar até o período da Idade Média, a relação que as pessoas tinham com o trabalho era uma relação muito mais identitária, era uma relação muito mais de pertencimento e existia pouca mobilidade, né, social e de trabalho. Então, se você nascia camponês, meu amigo, tu ia ser camponês pro restante da vida, né? A partir do momento que você já tinha força para pegar numa enxada, para pegar numa já tinha idade para capinar, você já pegava a enxada e já capinava e seria camponês até o último dia da sua vida, né? Se você nascia nobre, né, com o bumbum virado para a lua e nascesse nobre, você seria nobre pro resto da vida, né? Podia ser uma vida curta, dependendo das tramas, né? As cabeças podiam rolar, esse tipo de coisa, mas enfim, você seria até o restante da vida. Só que aí, com o advento do capitalismo, o que aconteceu? Que marcou o fim do período do período feudal, né? Começou a se massificar através das grandes navegações, né? E aí o que aconteceu?
a relação com o trabalho começou a mudar, né? Se antes era preciso de apenas um artesão para fazer um processo inteiro, né? Por exemplo, para você fazer uma ferradura, para você fazer uma espada, seja lá o que for, né? Já começou-se a dividir esse trabalho em várias frações. Então agora, ao longo do tempo, o sujeito deixou de saber todos os processos técnicos para desenvolver aquilo e passou a focar em uma única questão. Então essa questão identitária, essa questão de relacionamento com o trabalho começou a mudar, né? Até a gente chegar dentro daquilo que dentro da psicologia, Thalitinha, a gente chama de alienação, né, do trabalho, né? O que é você estar alienado? É você ter uma cisão entre aquilo que, especificamente do trabalho, né? Entre aquilo que você faz e aquilo que você é, né? Hoje em dia, se a gente perguntar para, sei lá, se a gente perguntar o que você é para determinada pessoa, se a pessoa trabalha no telemarketing, é capaz dela nunca citar espontaneamente para você que ela é operadora de telemarketing, porque aquilo não é da identidade dela. Então existe assim uma cisão muito forte entre o que você é, né, e a sua questão profissional. E o que você pensa a respeito disso aí, Thalitinha? É bem complicado, né? Muito. Acaba que o trabalho fica. É uma obrigação para você sobreviver, né? Tipo, não é algo que você faz por prazer, porque você gosta, né? E hoje, assim, se a gente perguntar até para os meninos aí que estão assistindo a gente o que eles querem ser, né? Mudou muito a concepção desse tipo de trabalho que o pessoal quer desenvolver também, né? Antes a gente queria ser professor, não sei o que, né? Hoje não, a galera quer ser streamer, gamer. Porque a gente tá tentando ser aqui, sabe? Tipo, mudou muito essa concepção. Mas eu acho que essa relação com o trabalho virou isso, da gente, tipo, ser algo pra você sobreviver. Às vezes você não tem mais prazer no trabalho, né? Exatamente, né? E a gente percebe até que dentro da própria academia, dentro dos próprios colegas profissionais, tem muita gente que já perdeu o tesão de dar aula e mesmo assim continua, né? São esses mesmos povos aí que ficam falando que aluno não estuda, que aluno não presta, né? Pode falar. Mas também não desenvolve. Parece que não se atualiza um pouco, né? Assim, continua fazendo mais do mesmo. Fica professor por amor, né? Não tem aqueles memes assim, né? Já ficou para trás, né? Essa questão, né? Bom, vamos dar uma olhada assim por cima. O que nosso querido Pet fala? Que eu não canso de falar que esse material ele é ruim, né? E existe uma intenção política por detrás dele para que ele seja ruim, né? Então aqui no Pet, ele começa assim, né? Deixa eu baixar mais um pouco aqui, né? Baixei demais. Cadê? Aí. Atualmente, as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores exigem cada vez mais criatividade e qualificação. As empresas querem funcionários capazes de se adaptar às novas tecnologias introduzidas no processo de produção. Então, cara, aqui a gente pode começar a refletir, né? Se de fato é isso que as empresas querem, né? Talvez isso faria mais sentido se a gente estivesse pensando aí no mercado de trabalho, se a gente estivesse pensando aí nas relações de trabalho profissionais há uns 10, 20 anos atrás, né? Não que isso não seja esperado, mas se a gente parar para refletir, a gente já viu isso em outras aulas, em outros encontros, né? Que a relação do capitalismo, elas evoluíram, né? Isso aqui era muito... É uma frase que eu posso te dizer que é uma afirmativa completamente assertiva em relação ao capitalismo industrial, né?
quando a gente fala assim, as empresas querem funcionários capazes de se adaptar às novas tecnologias introduzidas no processo de produção. Hoje a gente vive num capitalismo financeiro. Existem já alguns teóricos que falam de que a gente não está nem mais no capitalismo financeiro, a gente está no capitalismo informacional, né? Na qual a questão do trabalho, a questão do trabalhador é posta de lado, porque você não tem uma preocupação em produção, né? Você tem empresas que nem, por exemplo, a GE. A GE é uma empresa que nasceu como uma indústria, mas hoje boa parte do lucro dela vem da exploração financeira, né? Da especulação financeira. E as empresas hoje, o que eu entendo assim, é que muitas já não têm aquela quantidade imensa de funcionários que tinha antes, né? Exato. Então, eles não querem mais, vamos supor assim, gastar com o funcionário, né? Eles querem, é o que tem a nova reforma, a reforma trabalhista fez lá em 2017. Você não tem uma relação profunda com o trabalhador, assim, né? De contrato, CLT lá, né? Não sei o que, assinar carteira e tal. Então, nem isso as empresas têm mais, esse tipo de funcionário. Ela tem um contrato ali entre do CNPJ, né? Para ter um serviço. Então, a pessoa que se adapte ali por conta própria dela. Né? A empresa não tem mais nenhuma relação com isso. Indo na vibe do que a Thalita tá falando, a gente pode pegar também. Existem já também alguns teóricos alertando isso, né? Aquela liderança indígena, o Krenak, eu esqueci o primeiro nome, você lembra, Thalitinha? Não, essa é a mulher, é que você tem o Krenak, que é o homem, né? Que já alertam para a questão da inteligência artificial, né? Que isso é uma coisa que é muito difícil da gente identificar as mudanças históricas acontecerem em tempo real. Quando a gente olha para o passado, parece que é muito óbvio, né, essas transições, né? Só que enquanto a gente está vivendo isso, não é, né? Então, a gente refletir sobre essas questões e tentar antecipar é muito importante, né? Porque já existem dezenas de serviços que vêm sendo substituídos pela inteligência artificial, né? Então, pouco importa, meu querido, se você é um funcionário que está adaptado às novas tecnologias introduzidas. O interesse do capital é sempre a obtenção do lucro, não se iluda. O seu chefe, ele nunca está interessado no seu bem-estar. Ele pode estar interessado no seu bem-estar para que você dê lucro para ele. Esse é o objetivo final de qualquer empresa capitalista, né? Tendo em mente isso, quanto mais ele puder fazer com que você seja descartável, é importante para ele. Então, assim, a inteligência artificial é uma tendência, sim, para o futuro, para substituir essas vagas de emprego. Existem pessoas que defendem que, da mesma forma que esses empregos serão extintos, como, por exemplo, já existem tecnologias, para vocês terem uma ideia, que visam, por exemplo, a substituição de caminhoneiros. Já existe tecnologia sendo desenvolvida para que caminhões sejam guiados por inteligência artificial, né? A gente percebe, assim, eu já trabalhei muitos anos em telemarketing, né? Durante esse tempo que eu trabalhei em telemarketing, eu pude observar, assim, gradativamente as vagas sendo... produtos sendo fechados, vagas sendo extintas, porque a empresa vai lá e coloca um sistema de atendimento ao cliente automatizado, pronto, não tem. E aí tem gente que defende, mas isso vai fazer com que surjam vagas em profissões diferentes. Sim, de fato, mas é de se refletir, será que haverá tantas vagas novas, dessas novas funções, para atender todas essas pessoas que serão demitidas, né? E às vezes essas novas funções são tão especializadas, né? Então, tipo, você tem que saber isso, uma coisa tão especializada que você não consegue encontrar uma pessoa que tenha aquela competência, assim, sabe? Exato. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de caminhoneiro, né? Então, vamos supor, extinguiu a profissão de caminhoneiro, né? Agora vai ser tudo automatizado, né? Aí abriu algumas vagas
né, para você ser, por exemplo, mecânico ou mecatrônico para consertar esses caminhões que são automatizados. Será uma quantidade de vaga suficiente para atender a todos esses funcionários que foram demitidos e perderam a vaga? Uhum. Né? E mesmo esses que perderam a vaga, será que eles vão ter estrutura psicológica, vai ter tempo para se adaptar e fazer um curso de mecatrônica para poder ocupar esse lugar? E o que a gente faz com essas pessoas? A gente torna elas descartáveis? Que entra na discussão? Aí elas vão pra onde? Aí que elas vão pro trabalho informal, né? Vai virar Uber. Né? Vai virar Uber. Até o Uber ir lá colocar inteligência artificial em carros e não precisar deles lá. Você entendeu? É sociedade de consumo, né? Onde absolutamente tudo é um produto, que a gente discutiu nos outros momentos, né? Inclusive a gente. É onde transforma tudo em produto, inclusive você, e como todo produto dentro de uma lógica capitalista, é descartável, né? Tem uma validade, né? Então por isso que eu particularmente vejo, né? A Thalitinha, se tiver uma visão diferente pode falar, o quanto que é importante você ter um Estado forte, que consegue bater de frente com essas grandes empresas para conseguir garantir o bem-estar da população. Então, quando a gente pensa em viver sobre a égide da mão invisível do mercado, uma falácia aí que desde a década de 90 já se provou como um verdadeiro fracasso, né? E que todos esses países que defendem, esses países de primeiro mundo que defendem o livre mercado, defende no quintal do vizinho, né? No quintal deles eles mantêm restrições, né? Aí você vê nessa mão invisível do mercado passando a mão na sua bundinha, né? Não tem nada de livre nessa relação. O que você acha aí, Thalitinha, enquanto eu vou vendo aqui? Não, concordo plenamente, sabe? Eu queria falar para eles essa questão do trabalho informal, do Uber, do iFood, o empregador do iFood, né? Isso aí, a pessoa tem aquela falsa sensação de que ela, né, é sua própria chefe, porque ela faz o seu horário, ela faz não sei o quê. Mas é o que o Thales falou, é o aplicativo que vai te falar o tanto que você vai receber, entendeu? Você não tem nenhum controle sobre isso. E no início, eu vi uma notícia que no início a Uber, ela... Não só a Uber, né? Todo aplicativo de entrega, de... iFood, Uber, né? No início, eles injetavam muita grana, né? Tipo, pra quem tá trabalhando ali, os parceiros, né? Injetava muita grana ali pros caras ganhar bem e tal, e achar que aquilo ali era o futuro. É o futuro, né? Então, até tornar você dependente deles e eles diminuírem o valor que eles te pagam. E aí agora, tipo, não tem como os caras ficar só investindo e não receber de volta, né? Então agora os caras estão todos, então é o que tá dentro ali das possibilidades deles. Então, e fora que não existe nenhuma garantia para a pessoa que está trabalhando ali. Se você está entregando a pizza lá e você cai de moto, a moto quebra toda, o problema é seu. Porque é uma relação de parceria, né? Você entra... Você entra com a sua motinha lá, o seu trabalho, e eles vão só te, né, auxiliar. Mas igual teve agora recente que passou até na televisão lá, tanto de assalto que as pessoas usam, né? Teve até Uber que foi assassinado, sabe? E a gente vê que a gente fica zoando que todo Uber, a maioria dos Uber que a gente entra são engenheiros, né? Já peguei vários, né? É pensar, tipo, por que essas pessoas foram pra isso também, né? Bom, essa segunda frase aqui, né? É importante a gente deixar claro algumas coisas.
Eu fico de boca aberta como esse material do PET ele é ruim, cara. É ruim, é muito ruim, cara. Não, cara, se vocês, alunos, se basearem só por esse material, vocês vão ser alienados de tal maneira que é muito triste de ver, né? Vocês vão ser cindidos da realidade, né? Então vamos lá. As jornadas de trabalho e os salários estão mais flexíveis. A carga horária perde em importância para a qualidade do trabalho e os pagamentos são efetuados de acordo com a produtividade de cada trabalhador em muitos casos. Mano, vamos lá. Do Uber, cara. É isso que eu tô falando do Uber, sabe? Tipo, desses aplicativos. Mas vamos falar, tipo, além, né, do Uber, né? A gente pega aqui. As jornadas de trabalho e os salários estão mais flexíveis. Cara, isso daí... todas essas mudanças nas leis de trabalho, elas visam explorar o trabalhador. É por isso que, assim, o Karl Marx, que todo mundo critica, mas nunca leu um livro dele, né? Ele estava muito certo quanto à questão de luta de classe. E quando eu falo isso para vocês, eu não quero transformar vocês em marxistas, mas eu quero que vocês se atentem à realidade que ainda sim existe uma questão de luta de classe muito clara, né? E que ela é manifestada inclusive nesses materiais que são desenvolvidos para vocês, para deixar vocês alienados quanto a essa luta, né? Porque quando a gente fala que hoje é mais importante a qualidade do trabalho, que você recebe de acordo com a qualidade do que você produz, é uma falácia. Você recebe de acordo com o quanto o empresário ele consegue explorar de você. Isso é uma coisa antiga que já foi trabalhada por Marx, que é a questão da exploração da mais-valia, né? O que é essa mais-valia? Se você produz 10 peças e só é recompensada por uma peça, né? Essas outras 9 peças é a mais-valia, né? É o quanto que o empresário ele está te explorando. Você entendeu? E então todas essas mudanças que tem na questão das relações de trabalho, né? Nessa redução de direitos, como o nosso queridíssimo ministro Paulo Guedes, Paulo Guedes, né? Que diz que propõe, né, de dar sobra de comida para a classe trabalhadora, né? É o mesmo cara que diz que, assim, ou você prefere ter benefícios ou você prefere ter emprego, como se uma coisa fosse excludente da outra, né? Então, assim, isso aí, historicamente, dentro do capitalismo, é sempre uma tentativa de exploração da mais-valia do trabalhador. Isso não mudou em absolutamente nada, né? Você não vai receber de acordo com a qualidade daquilo que você produz. Isso é uma falácia, né? Você vai receber de acordo de o suficiente para você não morrer de fome, né? Você tem algumas profissões, principalmente da classe média, que se ilude achando que é rico, né? Porque no Brasil é assim, né? O pobre se acha da classe média, a classe média se acha rica e o rico nem se acha brasileiro, né? E aí o que acontece? Você tem algumas profissões que você tem uma remuneração um pouco melhor dada ao nível da complexidade e do reconhecimento social que ela tem, né? Mas mesmo assim ainda você é explorado. E mesmo se você é um profissional liberal, né? Você ainda está à mercê dessa estrutura social, né? Por exemplo, eu sou psicólogo, eu acredito que o meu trabalho vale muito mais do que eu cobro. Mas mesmo assim eu não posso cobrar porque existe uma estrutura social com algumas pessoas que recebem. Eu sei que boa parte do povo brasileiro ganha de um salário mínimo para baixo. Eu não acho justo cobrar mais pelo atendimento, por mais que eu acredite que vai mais. Então tá tudo interconectado, né? Essa questão das classes, essa questão dos relacionamentos, né? O que você acha, Thalitinha? Cara, eu vi um negócio esses dias que o cara falava assim... Sabe quem é rico? Quem não precisa trabalhar. Se você falar assim, olha, não vou trabalhar mais, nunca mais, você não vai ter nenhum problema financeiro, nada, você não conseguir viver de boa. Aí você é rico. Agora, se você não é rico, você tem que trabalhar, você é trabalhador igual todo mundo, né? Não, eu acho incrível isso, Thalita. Saca, a pessoa... Ela pode até ter um dinheirinho guardado, mas assim, quando a gente fala de gente rica é aquela que pode parar de trabalhar por algumas gerações, né? Então, por exemplo, se eu fosse rico,
né? Significa que eu posso parar de trabalhar, o meu filho pode parar de trabalhar e meu neto pode parar de trabalhar, que ainda vai manter o mesmo estilo de vida, né? Padrão. O mesmo padrão. Quando a gente está falando de classe média e pobre, eles têm que trabalhar. Pode até segurar alguns meses, mas tem que trabalhar, senão não consegue manter o estilo de vida, né? Ou morre de fome. Eu penso assim que classe média é pobre com benefício. É tipo pobre Paraíba, né? Você tem lá né? Você consegue fazer uma viagem internacional, você consegue comprar umas bugigangas de última tecnologia, né? Mas isso não te coloca dentro da detenção, né, dos meios de produção. Isso não te coloca dentro das decisões, né, do que acontece no mundo, né? Não te torna uma pessoa rica. Seu pobre Prime. Bom, isso aqui a gente já falou, né? Cada vez mais as atividades repetitivas que exigem pequena ou nenhuma qualificação do trabalhador, até mesmo as de nível técnico, como as de pintura industrial e as de torneiro mecânico, estão sendo substituídas por máquinas ou robô. Justamente por isso que eu falei. A questão do interesse das classes econômicas, da elite, né? De obter cada vez mais o lucro. É uma acumulação, né? Que eu assemelho ao câncer, né? Porque a única coisa que cresce infinitamente é o câncer. E para ela fazer isso, você precisa ter, como é que fala, praticamente a destruição de todo um organismo. E nesse organismo social que a gente envolve, a gente está falando do trabalhador, a gente está falando dos recursos naturais, puxando mais especificamente para a geografia, né? Então a gente está falando de todo esse consumo para que esse câncer que a gente chama de grupos capitalistas transnacionais, né? De realmente das pessoas ricas, né, que elas permaneçam ricas, né? Tá, muitas tarefas, deixa eu ver aqui. Muitas tarefas exigem das pessoas melhor formação e qualificação, capacidade de pesquisar e de aprender continuamente. Tá. Isso aqui de certa forma mas é aquilo que eu expliquei, né? Dentro até do ambiente universitário, eu fui formado numa escola particular e conversando com a professora, Thalitinha, a professora falou assim que ela teve que esconder os certificados dela, né, de conclusão de curso, de especialização, para conseguir ser empregada. E aí, como é que você entra nessa questão aqui que você tem que ser qualificado? Você tem que ser qualificado o suficiente para você exercer aquela função. A partir do momento que você é muito mais qualificado, existe um termo dentro do recrutamento e seleção que é overqualified, né? Que é quando você tem um entrevistado que ele não consegue a oportunidade de emprego porque ele está muito acima do cargo, né? A qual ele pretende, né? Então, assim, é aquela coisa. O mercado ele sempre vai procurar pagar o mínimo possível. Então ele quer um funcionário que tenha o conhecimento necessário para ele fazer aquilo, né? Mas se você, como é que fala, começar a partir muito mais do que isso, você começa a ser um problema dentro das empresas. Né? Enfim, né? É lógico assim, falando de uma maneira generalizada, é lógico que tem empregos, né, que não vão isso e tal, mas na grande maioria acontece. O concurso público, por exemplo, vai valorizar todos os seus. Vai valorizar todos os seus diplomas, os seus certificados, né? Então, gente, por isso que o Thales falou mais cedo, o Estado forte. Pra gente ter o concurso público. E até mesmo, eu vi isso daí certa vez de um. Eu não lembro de quem que foi, se foi um comentador político, se foi um político, alguém relacionado à política, né? Quando a gente... lembrei, foi um economista coreano da Coreia do Sul, eu só esqueci o nome dele, mas depois eu posso pesquisar. Que ele desfaz alguns mitos sobre o capitalismo, né? E um desses mitos que ele desfaz é sobre a questão da... E veja bem, ele não é comunista, né? Ele não é socialista, né? Ele é dentro de uma linha da economia que acredita numa economia mais planificada, mas não é, né? Socialista ou comunista. E ele fala assim que mesmo dentro de uma sociedade, né, que preza pela a menor intervenção do Estado, né, na economia, você tem que ter um Estado forte com o funcionarismo público funcionando bem, que é para prestar esses serviços para essas empresas.
Você não pode simplesmente escangalhar o Estado e não ter como ofertar serviço. Porque a empresa, para ser colocada geograficamente em um lugar, ela precisa de estrutura. Quem que providencia essa estrutura? É o Estado. Uma área industrial precisa de serviço. Quem que presta esse serviço? Você tem o setor privado? Tem, mas você tem algum serviço que é competência do Estado ofertar. Como é que você oferta essas como segurança, como saúde, como educação, né? Como é que você oferta essas coisas se você não tem um Estado forte? Não tem como, cara. Você precisa ter... Vamos lá. Tá, isso aqui a gente meio que já falou. Vamos ver aqui. O que parece ser uma tendência mundial, no entanto, é o crescente desemprego entre os jovens, principalmente nos países em desenvolvimento, onde eles constituem uma proporção muito maior da força de trabalho que nos países com maior desenvolvimento. Cara, aí novamente a gente volta, né, Thalitinha, nessa questão de um Estado forte. Né? Porque o que garante se vai ter emprego ou não para a população, seja ela jovem ou seja velha, são as políticas, são as determinações do Estado, né? Se o Estado simplesmente não intervém, o que as empresas vão fazer? Vão procurar pagar o mínimo possível, né? E quem que se submete ao mínimo possível? Geralmente aquele pai de família que não tem, como é que fala, que tem que sustentar seus 5 filhos, seus 3 filhos, mais a mulher, né? Não tem conhecimento técnico, né? E se submete a qualquer tipo de trabalho, você entendeu? Os jovens não têm experiência e as empresas elas querem ter o mínimo possível de gasto, é o lucro, lembra? Então não costumam ter um setor de treinamento, né? Para essas pessoas que estão entrando. Então por isso que elas preferem pessoas com experiência, né? Mesmo não querendo pagar por essa experiência, né? Quais outros elementos, né? Bom, aí você tem, né, Thalitinha, você tem os movimentos que deveriam funcionar de certa forma melhor, né? Que é, por exemplo, os 5S, né? Que é o Senac, é o Senai, é o Sebrae, é o Senar, que é um sistema do governo brasileiro que é focado para você preparar, né, a sua população, né, você dá conhecimento técnico para a sua população para que ela tenha melhores condições para entrar no mercado, né? Em tese, essas instituições elas deveriam fornecer atendimento cursos gratuitos, né? Boa parte delas tem, né? Mas porque elas... Liberal, por exemplo, grande parte dos cursos são pagos, né? Pois é. E pra cá. E existe recurso financeiro do Estado que migra para esses 5S, mas existe uma captura política desses recursos que faz com que os cursos gratuitos geralmente sejam cursos desinteressantes, né? Ou que sejam, como é que fala, meio que escondidos, né? Então já fere, né, a questão da ampla publicidade que o Estado, né, deveria ter com as suas questões, né? E aí você tem que ficar caçando, sabendo onde entrar. Aí as regras são muitas, né? Você tem que comprovar que você precisa realmente disso, que você não tem condições de pagar, né? Enfim, é triste, né? É triste. Muito. Mas o Senai, essas coisas, não é do Estado, né? É da FIENG, não é? Não, quando eu digo Estado, Thalitinha, eu digo Estado Brasil. Eu não digo Estado... Não, sim, mas eu falo assim, não é do Estado. Não é particular, não é uma empresa privada. Elas podem ter participação mista, né? Mas elas são órgãos do Estado, né? Oi? Oi? Fiuk, então, gente.
Não, mas elas são. Mas é o que aparenta, né? Porque. Assim, né, esses sistemas são os sindicatos patronais, né? De patrão. Não, a gente pode até dar uma olhada aqui agora. Vamos lá. São os sindicatos patronais, então não sei se. Bom, a gente vê isso daí para uma próxima, a gente pode até verificar. Mas a gente deixa isso aí para pensar em um outro momento, mas até onde eu sabia, ela recebia recursos, né, do ente federativo, né, para... Eu acho que recebe sim, mas são os sindicatos patronais, né? Que bancam também, né? Principalmente, né? Também acho que também recebe recurso do Estado, mas não é o principal, eu acho, assim, recurso. Bom, a gente pula para cá, né? O desemprego estrutural é resultante da modernização das estruturas produtivas e de trabalho, que ocorre com a mecanização e a automação dos processos de produção e com o aprimoramento dos processos de trabalho. Tá correto. Só que o material, o PET, ele esqueceu de explicar para você o porquê que isso ocorre, né? Não é um processo natural, né, que vem né, que tem que ser assim, né? Porque da forma que coloca aqui, coloca que a tendência é essa mesmo, e é assim que vai funcionar pro resto da vida, né? Só que a gente tem que fazer, Só que a gente tem que lembrar que o capitalismo é um evento relativamente novo, apesar de dominante, na história da humanidade, né? Se a gente pensar nessa caracterização de capitalismo financeiro, a gente está aí o quê? Há uns 20 anos, 30 anos nessa questão. Se a gente pensar no capitalismo como um todo, uns 500 anos, quanto tempo tem a humanidade? As relações de trabalho, né, que foram diferentes. Então, tudo isso indica, novamente com a questão do Marx, né, que sim, que a tendência é que em algum momento esse modelo vigente seja substituído por outro, né, quando acontecer o conflito entre classes. Quando o Marx ele falou isso, ele infelizmente não tinha noção de que o trabalhador, até a época que ele estudou e produziu esse material, não tinha televisão de 50 polegadas, né? Então ele não conseguiu prever que não aconteceria a guerra de classes, né, para a substituição do capitalismo, porque o trabalhador seria hipnotizado por todos esses bens, por todo esse consumo, né, e se manteria à mercê dos seus captores, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração o momento histórico na qual ele escreveu, né? Até então, todos os modelos, né, os modelos, né, sociológicos foram substituídos através da luta de classe, né? Então, assim, a única coisa que nessa frase aqui eu adicionaria seria isso. Ixi, Thalitinha, o que é isso aqui? O desemprego conjuntural é provocado por uma situação temporária. É meio que o que está acontecendo agora, assim, né? Durante a pandemia, assim. Quando você tem uma crise, né, econômica, financeira, e as empresas, tipo, não conseguem manter aquele... Não é que não conseguem, né? Não quer manter aquele tanto de funcionário, porque acha que aquilo ali está fazendo ela lucramento. E aí dispensa essas pessoas, né? E isso essa pessoa não vai ter como entrar de novo no mercado por um tempo, porque o mercado está dispensando pessoas, não contratando, porque ele está reduzindo, né? Ele não está crescendo. Esse conjuntural é basicamente isso, né? Mas ele acontece em períodos, né? Então tem um período de crise, né? As pessoas estão sendo mandadas embora, depois tem um período que vai melhorar um pouquinho e vão contratar de novo. Mas eu acredito que é mais complicado que isso, sabe? Porque vai chegar num ponto que essas pessoas não vão ter como voltar, porque esses empregos não vão voltar.
Você falou no começo, sabe? A empresa vai dar um jeito ali, né? Vai ter um jeito ali no mercado que esses empregos não vão. As pessoas vão continuar desempregadas. Então, é por essas e outras que eu tenho uma dificuldade muito grande, né, de ver essa cisão entre desemprego estrutural e o desemprego conjuntural, né? Porque o capitalismo é a crise, né? A gente precisa deixar claro isso, né? Que essas questões de crises dentro do capitalismo, ela é cíclica. Então a gente pode pensar que mesmo essa ideia conjuntural, ela faz parte de uma estrutura que foi criada para ser assim, né? Porque é nesses momentos de crise que o capitalismo ele se acumula mais, porque quem tem condições é o momento que eles mais lucram. Então por isso que essas crises elas são frequentes, elas são constantes, né? Quando a gente, principalmente em países de terceiro mundo, que nem é o caso do Brasil, né? País subdesenvolvido, a gente sempre acredita que agora é o momento de crescimento. Aí a gente dá um voo de galinha, né? Aquele voo curto, e logo mais já cai de novo e entra em uma crise de novo, né? Porque é aí nesses momentos que os capitalistas eles fazem, né? Eles lucram, né? Porque é nesse momento que as pessoas, falando especificamente de trabalho, é o momento que as pessoas se submetem a ganhar salários ridículos para sobreviver, né? O conjuntural acaba resultando nesse estrutural, né? Ele se soma, né? Acaba não sendo diferente. Não. Aqui é outra parte assim que eu discordo completamente, né? Os postos de trabalho perdidos durante um período econômico desfavorável tendem a ser recuperados com o fim da crise. A gente acabou de falar, velho. A Thalita acabou de falar. Não é, velho. Porque se ao final dessa crise você tem um funcionário que faz o trabalho de 3 e continua fazendo depois do final da crise, a empresa não vai contratar os outros 2. Não vai. Mas valia, cara. Vai continuar economizando. Não tem isso não. Né? Quando a economia volta a crescer, né, esse material do PET aqui está muito ainda parado dentro de um capitalismo industrial. Né? Não é assim que funciona. Então vamos lá responder. Pode falar, Pretinho. Não desistam, gente, tá? Não, a gente fala essa visão pessimista, especificamente sobre emprego, porque é muito importante que vocês tenham compreensão. Né, é muito importante que vocês tenham compreensão da realidade, né? Porque é só através da compreensão da realidade porque vocês não vão se submeter a determinadas circunstâncias. Ou se vocês perceberem que vocês estão encaminhando para uma situação que vocês não têm chance nenhuma de resistir, vocês já podem pensar em soluções no caminho, né? Por exemplo, depois dessa conversa, eu acredito, Thalitinha, que os alunos já podem imaginar que é sim muito importante você estudar, né? Porque é impossível na sociedade que nós estamos hoje dissociar a educação de trabalho. É impossível, né? Você pode até ter um trabalho que não necessite de educação, mas você vê que a tendência é cada vez mais que as máquinas te substituam, né? Então você precisa disso, mas na mesma medida que você precisa de conhecimento técnico, de conhecimento para você exercer uma profissão, você precisa também de conscientização de classe, porque na hora que você vai lá apertar seu dedinho, né, para votar em alguém, você tem que saber sobre o que esse sujeito fala, né? Sobre o que ele defende, sobre o que ele defendeu nos últimos mandatos dele, né? Porque senão, meu querido, é isso que a gente vai ver, né? É o Brasil sendo utilizado como um grande mercado que as pessoas pegam, tiram o que precisam dele e levam, né? É um país de transição, né? É um país que quem tem dinheiro e capacidade sai daqui. Thales, você acha que não tá muito longa a aula, né? Já deu o quê? 50 minutos, mais ou menos? Tá, a gente já vai encerrar. Vai falar aqui só rapidinho dos exercícios, né? Da correção. Tá rapidinho, né? Vai rapidinho, né?
Então bora lá. Parcela considerável do desemprego que se verifica atualmente no mundo está associada às mudanças estruturais na economia, é denominado desemprego tecnológico estrutural. É correto afirmar que essa modalidade de desemprego é consequência de a. Da adoção de novas tecnologias de produção e gerenciamento industrial, da crescente importância da pecuária na economia global, do crescimento econômico informal nos países mais pobres, do desaquecimento e da crise progressiva da economia mundial. É a A, né, Thalitinha? O que você acha? Sim. Acho que é ótimo. Que é tudo aquilo que a gente já falou aqui. Nessa visão do que o peixe está passando é ano. Os mercados de trabalho apresentam 3 tipos de desemprego. Desemprego cíclico ou conjuntural. E um deles é cíclico. É um deles e caracteriza-se pela destruição criativa de emprego, por um processo de melhoria na economia, pela existência do trabalho informal ou por um processo recessivo da economia. Dentro dessa ideia conjuntural é a questão da recessão. Eu entendo, né? O que você entende aí, Thalitinha? Entendo também, é o que eu falei, né, aqui da crise, né? Beleza. Vamos lá, observe a charge. Na charge nós temos aqui diversas pessoas sentadas no chão, né? Com um prato com um pote, né, para ganhar dinheiro ou comida, sei lá, não fica claro. E nós temos alguém vestido, né, com uniforme de empresa e com o pé na bunda estampado, né? Sobre o desemprego estrutural, qual o maior problema gerado pela falta de vagas na vida social? Ai, gente, o que você responderia aí, Thalitinha? Porra, olha aí, gente, o resultado tá na charge, né? É fome, é miséria, é anomia. O que é anomia? É uma sociedade que falta regras, né? Porque existe a gente confunde muito anomia com anarquia, né? Então, dentro de um estado anômico, você tem crime, você tem aumento de criminalidade, né? E essa questão de falta de emprego gera tudo isso, né? Então, por isso que as empresas, o Estado, ele acaba investindo muito mais em presídios do que em educação. Porque dentro da lógica deles de obter o maior lucro possível e garantir o maior lucro possível para as empresas, ela já sabe que vai ter aumento de criminalidade. Então elas fazem muito mais investimento em cadeias, em sistema de segurança, tipo de aquilo outro, do que na educação. Saca, gente? É isso aí. O desemprego conjuntural é o que pode afetar diretamente a economia no mundo. O que é desemprego conjuntural? Eu dei exemplo de uma forma, tipo de desemprego. Pandemia, que nem a Thalitinha citou, né, Thalitinha? Aqui, observe as imagens embaixo e responda a questões 4, 5 e 6. Que colheita de café no século XX, linha de montagem de indústria automobilística na década de 50, colheita mecanizada de soja, linha de montagem robotizada de peças de automóveis na China. Qual a diferença você nota entre o trabalho retratado nas imagens mais antigas e mais recentes? Mudança de tecnologia, né, Thalita? A gente vê ali nas duas primeiras totalmente manual, né? Os carinhas montando o carro ali, colhendo café manual. E embaixo, uma pessoa deve estar comandando aquilo ali, ou ninguém está comandando essa colheitadeira, né? Computadorizado. Exatamente, né? Você com a mudança de tecnologia, né? Quanto menos tecnológico, maior é a quantidade de trabalhadores. Quanto maior é a tecnologia, né? Oi? É uma pessoa só no apertando o computador. botão. Quais são as vantagens da substituição de mão de obra por máquinas e robôs? Essa substituição é vantajosa para quem? Pro empreendedor, cara. O burguesinho safado que só tá interessado no lucro. Exatamente. Em sua opinião, qual seria a principal desvantagem do processo citado na questão anterior no que se refere ao trabalho? Acabar as vagas de emprego. Posto de trabalho, né? É isso aí, acabou a Thalitinha. Deu praticamente uma horinha aí de aula falando sobre isso, né? Já com os exercícios resumindo, eu acredito que foi bem produtivo, né? Porque geralmente a gente leva duas aulas. Geralmente a gente usa 2 aulas, né? Uma para falar e outra para reforçar e falar sobre os exercícios, né?
Então é isso aí, meus queridos. Eu acho que por hora é só, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Vocês podem entrar em contato conosco, né? E a ideia, quando a gente pega e fala sobre essas coisas, é realmente deixarem vocês irritadas, né? Porque eu acho que não tem nada mais educativo do que o inconformismo. Né? A partir do momento que vocês se sentem incomodados e vocês entendem que a estrutura do mundo é feita contra vocês, nesse sentido, né? Porque vocês não são da elite, vocês não são nem pobre com privilégio, vocês não são nem pobre prime, né? Vocês têm que fazer por onde, né? Tanto pela via do esforço de vocês, o esforço comunitário, né? Porque sozinho também dificilmente a gente vai pra frente, né? E na hora de apertar o botão pra votar em alguém, saber cobrá-los, né? Saber pensar. Valeu, Thalitinha. Obrigadão. Obrigado a você, Thales. Então é isso aí.